Muitas vezes nós estamos tão presas em quem nós fomos que nós não nos permitimos ser quem nós precisamos nos tornar para alcançar aquilo que nós desejamos. Esse não é algo consciente, ok? Na maioria das vezes é um processo bem inconsciente que acontece, mas que ainda assim atrapalha o nosso crescimento. Este é o tema que eu quero trazer hoje. Vamos falar um pouco sobre essa questão da construção da nossa autoimagem e da forma como nós, muitas vezes não nos vemos como pessoas capazes de alcançar o que nós queremos e ainda assim nós não nos permitimos nos tornar a pessoa capaz de alcançar aquilo que nós queremos. Olá, estrela da minha vida, e seja muito, muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Antes de nós entrarmos na nossa conversa, já sabes o que eu vou dizer, certo? Se tu ainda não és inscrita, vá lá. Por favorzinho. De verdade, se tu ainda não és inscrito, se tu ainda não segues o Sonhar Sem Limites Podcast, faz isso. Principalmente se tu ouves o podcast, tu gostas do podcast, tu já ouviste algum podcast, ou se esse tema te interessou, nós aqui falamos sobre isso, sobre crescimento pessoal e profissional. E dentro do crescimento pessoal e profissional, dentro desse desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional, nós abordamos alguns assuntos como a mentalidade, a autoimagem, o autoconhecimento, o comportamento, a comunicação, enfim, são aspectos, pilares, digamos assim, que estão dentro desse guarda-chuva que engloba aqui dentro da parte de desenvolvimento pessoal e profissional que nós falamos aqui. E algumas vezes eu trago alguns convidados para te incentivar, te inspirar de alguma forma, para além de, obviamente, esta que vos fala e que possa acrescentar no vosso crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional. Por isso, se isto é algo que te agrada, se este assunto, se este episódio é algo que te agrada, tudo que eu te peço é segue o episódio, ou se estiveres no YouTube, inscreve-te. Segue o podcast ou inscreve-te aqui no canal, que assim sempre que sair um episódio novo, tu recebes um alerta de que tem um episódio novo disponível e aviso-te já que temos episódio toda semana, a não ser que aconteça algo muito fora do normal, é que nós não soltamos o episódio durante a semana. Normalmente os episódios vão ao ar na segunda-feira, mas, enfim, podem acontecer alguns precalços que estão fora, mas durante a semana ele vai, de certeza. Eu decidi trazer essa pergunta, não é? Essa questão de até que ponto tu te vês, de facto, como uma mulher capaz de viver a vida que faz sentido para ti, com uma mulher capaz de realizar os sonhos que tu tens, com uma mulher capaz de construir essa realidade que tu tanto queres viver. Porque não só foi algo que eu precisei parar para refletir, porque é muito engraçado, não é? Que é o que eu muitas vezes digo às minhas alunas. A cada patamar, a cada nível, a cada degrau que nós vamos subindo dentro da nossa pirâmide, para alcançarmos os nossos sonhos, para chegarmos ao topo, ao nosso topo, nós vamos precisar de mudar alguma coisa, nem que seja uma mudança sutil, uma mudança pequena, um pequeno alinhar de expectativas conosco mesmo, com a nossa mente e com nossos pensamentos. Porque a nossa autoimagem, a forma como nós nos vemos, ela influencia diretamente na nossa autoestima, ok? No quanto nós nos valorizamos, nós nos estimamos enquanto ser humano e influencia a nossa autoconfiança. Então, qualquer mulher que quer se tornar mais confiante, mais segura de quem ela precisa de alinhar muito bem a autoimagem dela, que é a imagem que ela tem dela mesma, a forma como ela se vê. Porque é esse pensamento, ok? É essa construção mental que tu fazes de ti mesma que te permite sentir capaz e assim agir de acordo. Então,
a tua mente, o teu pensamento, ele guia e direciona o teu comportamento. A tua mentalidade, ela determina a tua realidade. Ela pode construir ou destruir o teu futuro. Quanto mais cedo vocês entenderem isso, e eu falo sobre isso várias vezes, de diversas formas diferentes, mas quanto mais cedo vocês entenderem isso, e quanto mais cedo vocês começarem a prestar atenção, não é? Na forma como vocês pensam. Neste episódio nós vamos falar exclusivamente da forma como tu pensas sobre ti, da imagem que tu tens de ti mesma, mais rápido tu vais conseguir chegar onde tu queres. Entendes? Porque quando eu tenho uma imagem de mim como alguém que não é capaz de fazer algo, só porque até agora eu não fui capaz de fazer isso, eu automaticamente estou a dizer para mim que eu não consigo fazer aquilo. Agora, se eu entendo e tenho essa imagem de que, tudo bem, eu não fui capaz de fazer isso até aqui, mas se para eu conquistar a vida que eu quero, essa vida que faz sentido para mim, para eu ter os resultados que eu quero, para eu ter a realidade que eu quero, seja porque estamos a falar de um relacionamento, porque estamos a falar de repente de um bem material, uma casa, um carro, ou uma profissão, condição financeira. I don't care. It really doesn't matter. Ok? Mas desde o momento que eu me vejo como uma pessoa capaz de alcançar esses resultados, eu entendo que a pessoa que eu sou hoje ainda não tem esses resultados. Tá ok. Mas eu posso me tornar essa pessoa. E aí é onde a magia acontece. Porque é onde eu vou começar a alinhar os meus comportamentos para chegar nessa mulher. Só que é aqui, justamente aqui, que a coisa trava muitas vezes. Por quê? Porque eu desafiar a minha forma de pensar já é... Opa, calma lá. Calma lá, estás a dizer que eu vivi errada a vida inteira e que agora eu tenho que mudar essa forma de pensar para chegar onde eu quero? Calma lá. Fere o nosso ego. E nós tendemos a resistir. Mas desde o momento que eu penso, não, eu sou capaz. Eu sou capaz, eu consigo. Imaginemos alguém que pesa, sei lá, 100 quilos. 100 quilos já, dependendo da estrutura, da altura, whatever, já pode ser considerado acima do peso, certo? Porque eu peso volta dos 65, 67 quilos. Sim, não sei qual foi a última vez que eu pesei, mas o meu peso normalmente gira em torno disso. Então, uma pessoa que pesa 100 quilos é uma pessoa que tem, vamos falar aqui, de pelo menos 40 quilos a mais do que eu. Então, se esta pessoa, imaginemos, tem a minha idade, mais ou menos a minha estrutura física, da altura, e ela quer chegar no peso que eu tenho hoje, ali na sua casa dos seus 60, 70 quilos, pensa comigo. Ela hoje, ela olha-se no espelho e ela não se vê como uma pessoa que, pô, tem esse corpo que ela quer. Porque realmente ela vai olhar no espelho e o espelho não vai dizer o contrário. O espelho vai dizer, amiga, dá, você não tem. Mas se ela coloca na mente dela que ela é capaz de chegar nesse peso, a parte do modelo mental, pô, eu sou capaz, eu consigo, já está a começar a ser construída, certo? Certo. Só que, entre o eu pensar que sou capaz e eu fazer o que eu preciso para eu me tornar, estamos a falar de um outro salto, de um outro desconforto. Porque agora, o desconforto não é só de eu mudar a minha forma de pensar, eu mudar aquilo que eu vejo como verdade absoluta, eu mudar as histórias que eu tenho contado para mim mesmo. Não é só isso, tá? Aqui a questão começa a pesar mais. Por quê? Porque fisicamente eu vou sentir a dor. Fisicamente vai me incomodar, fisicamente vai me deixar desconfortável. Fisicamente eu vou sentir o peso que a transformação que eu quero carrega. Então, vem uma outra resistência. Porque um personal trainer,
ou quando tu vais procurar um ginásio, porque tu queres perder peso, tu não te lembras de, calma lá, gente, eu vou ter que fazer não sei quantos agachamentos por dia. Eu vou ter que fazer não sei quantas flexões, eu vou ter que estar a puxar não sei quantos quilos. Ou eu vou ter que estar a correr. Por quê? Porque se tu começas a pensar nisso, a tua mente começa a dizer, putz, não vamos. Pensando bem, não somos capazes. E é isso que faz com que muitas pessoas não passem pelo processo. Ok? Porque uma coisa é eu pensar que sou capaz. Outra coisa é eu ser efetivamente capaz. Coisas bem diferentes. Então, quando tu contratas, por exemplo, um personal trainer e tu dizes, olha, eu quero perder X quilos, ele vai te dizer, olha, nós conseguimos perder isso em X de tempo. Certo? Ele não vai dizer, olha, que para isso a gente vai fazer não sei quantos agachamentos para chegar lá. Nós vamos fazer não sei quantas flexões para chegar lá. Sim, nenhum profissional vai te dizer isso. Não vai. O que ele vai te dizer, olha, nós vamos ter, se calhar, dependendo da tua realidade, dos teus horários, não sei o quê, vamos ter um comprometimento de treinar pelo menos 2 vezes na semana, juntos. E depois as outras 2 vezes tu treinas sozinha com o plano que eu te dou. Tá, e qual vai ser esse plano? Qual é a nossa estratégia para chegar ali? Porque as pessoas, hoje em dia, as pessoas ouvem tanto falar sobre estratégia, que as pessoas não entendem uma coisa muito simples. A estratégia é o meu plano para sair de onde eu estou para chegar onde eu quero. Ok? Trazendo a coisa para uma forma muito simplificada, que é o que eu gosto de fazer e faço com minhas alunas, é simplificar as coisas. Eu tenho um objetivo, tá? Eu quero me deslocar daqui para ali. Certo? Para eu sair daqui, para eu chegar ali, eu vou precisar de um plano. Quais são as etapas desse plano para chegar ali? Eu sou uma pessoa extremamente metódica, gente. Então, assim, eu gosto dessas coisas com etapas, com processo, com visualizar como é que tem que chegar ali. Só que quando tu chegas lá e o profissional, ele te vende a transformação que tu queres e tal, e pai, coisa, ele não vai te dizer o processo que tu vais ter que passar. Por quê? Porque ele sabe que vai ser doloroso. Ele sabe que passar por esse processo não é fácil. Mas, se calhar, o primeiro dia tu vais estudar motivado, tu sais de lá quebrada. Chega em casa no dia seguinte e nem para sentar na sanita está fácil. A tua mente começa a pensar o que é que você está a fazer na tua vida, amiga. E é aqui onde entra a firmeza mental, a resistência mental, a mentalidade certa, o novo modelo. Por quê? Porque o corpo vai estar a doer. A mente vai cogitar não ir. E como essa mente já está preparada, você vai dizer, não, eu vou. E tu voltas aí. Um dia após o outro, um dia após o outro. E passado, sei lá quanto tempo, você chega na tua meta. Então, a estratégia é isso. Eu quero sair daqui para chegar ali. A estratégia vai ser o plano que eu vou utilizar, pode chamar de plano de ação, para eu chegar naquele lugar. E o que dificulta de verdade para muita gente é justamente isso. Primeiro, elas não se verem como a pessoa capaz de alcançar aquilo, e se ela não se vê, podes tentar mudar e mover montanhas que não vai acontecer. A pessoa, ela precisa se ver. Tu precisas te ver. Não adianta quantos episódios eu traga, quantos convidados eu traga, quantas vezes eu falo sobre exatamente a mesma coisa, enquanto tu não te veres, não tiveres essa imagem de ti mesma, de que alguém que é capaz, tu nem sequer vais tentar. E depois, quando tu começares a tentar e começarem a surgir esses pequenos obstáculos que vão surgir no caminho, na tua mente, ela já está preparada para... Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém te disse que ia ser fácil. E esse é o processo. Por isso é que eu muitas vezes vos pergunto, vocês estão dispostas a pagar pelo preço para viver a vida que vocês querem viver? Vocês estão dispostos a pagar o preço para ter o corpo que vocês querem? Vocês estão dispostos a pagar o preço para ter o negócio que vocês querem? Vocês estão dispostos a pagar o preço para conseguirem ter o trabalho que vocês querem? Porque sim, se calhar, o trabalho que tu queres não é impossível. O relacionamento que tu queres não é impossível. Só que precisa
de um comprometimento da tua parte, de dedicação da tua parte, de te esforçares, de praticares, de mudares, sim, a tua forma de agir, porque ninguém é obrigado a aturar as tuas infantilidades, a tua falta de maturidade, a tua falta de decisão. Ninguém é obrigado. Essas são mudanças que tu tens que fazer para alcançares a vida que tu queres. Só que se tu não tiveres como essa pessoa capaz, e se tu não fazes essas mudanças, explica-me. Como é que você vai chegar lá, amiga? Como? É só tentar ser fofa, mas esse episódio é aqueles episódios que assim, mexe comigo. Porque não tem outra forma. Não tem. É engraçado porque eu lembrei-me agora de um filme que eu estava a ver, que está na Netflix. Esse filme já está na Netflix há algum tempo, tá? Eu não sei. Acho que a tradução em português é Quase Grávida. Porque o filme em inglês eu me lembro que é Kind of Pregnant. Ou Kind of Pregnant. Something like that. Mas, basicamente, é uma mulher, ok? Que, assim, sem dar muito spoiler no filme, quem viu, viu. Quem não viu, vai lá ver. Mas no filme, o filme começa ali basicamente com ela com uma vontade enorme de ser mãe. Tanto é que a brincadeira dela com a melhor amiga era fingir que elas estavam literalmente a ter um parto. Definitivamente não é o tipo de criança que a Edu foi. Gente, eu olhei para aquilo e pensei, gente, existem crianças assim, com tanta vontade assim de ser mãe? Mas que ela, enfim, cresce, torna-se uma adulta. E ela está num relacionamento de, acho que era de 4 anos. E ele estava ali com um comportamento e ela achar que ia ser pedida em casamento, que, sabes, esse sonho dela de ser mãe, construir família e tudo isso que ia começar a acontecer e papapá. Não acontece. Entretanto, quem está casada e de repente descobre que está grávida, não sei o quê, é a amiga que nem queria assim tanto ser mãe como ela queria na infância, não é? E ela fica com inveja e finge ali uma gravidez. Enfim, as coisas levam a isso, né? Também não vou estar agora a contar o filme todo. Mas enfim, ela finge ali uma gravidez. Nisso, ela acaba por conhecer alguém numa aula de yoga. Que assim, essa aula de yoga também está hilariante. Gente, existe mesmo isso. Tá, sem dar muito spoiler. E ela conhece a miúda e, assim, geram ali uma identificação, começa ali uma amizade. Só que ela nunca diz que ela não está grávida, né? Porque, assim, como para ela é algo que ela queria muito. E ela estava a viver essa experiência de forma fingida, óbvio. Mas estava a conseguir viver e estar integrada como se ela fosse realmente alguém que vai ser mãe, aquela coisa toda. Ela não queria, tipo, tirar esse disfarce. Há um momento ali que ela até, tipo, se arrepende, fica naquela, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu resolvo? E tal. E uma das amigas dela até deu uma ideia que não era má de todo, mas pronto. Mas o certo é que nisso ela conhece, tipo, essa nova amiga. A amiga dela, antigamente, como ela estava com muita inveja, estava com um comportamento estranho, começou a ver ali um distanciamento, whatever. Nisso, ela conhece uma pessoa nova que realmente começam a dar-se bem, mas ela está aí a fingir uma gravidez e tal e coisa. E chega um momento que a mentira toda cai por terra, não é? Porque, como dizia a minha mãezinha, a mentira tem perna curta. Em algum momento a verdade ela chega. Ela chega. Ou tu abres a boca e dizes a verdade, ou a verdade ela vai ser escancarada ali na tua frente de alguma forma. E aconteceu de facto, não é? Uma situação em que ela viu-se obrigada a dizer a verdade e desiludiu todo mundo e as pessoas afastaram, enfim, whatever. A questão aqui, que esse filme chamou a atenção, é ela chegou a um ponto que ela, por mais que a vida que ela queria construir era aquela, ela não se via como uma pessoa que iria ser capaz de construir essa vida. Porque parecia que as coisas estavam a acontecer, que o tempo estava a andar muito rápido, que ela já estava a passar da idade. Então, ela começou a fingir ter uma vida que ela não tinha. Ser uma pessoa que ela não era.
E quando essa história, né, esse fingimento todo cai por terra, essa mentira toda vem à tona, ela começa de facto a se tornar a mulher que ela precisava ser para viver aquilo que ela queria. É essa parte ali do filme, quando faz essa virada, é que eu pensei, ela poderia, desde o início, ter sido essa pessoa, mas óbvio, né? Como eu gosto de dizer às pessoas, as estrelas nascem de um colapso. E ela precisou de existir esse colapso na vida dela. E, obviamente, ali para o storytelling, para tudo fazer sentido, enfim, precisou de existir esse momento para aí sim ela começar a se transformar na mulher capaz de ter a família, o relacionamento que ela tanto queria ter. Porque a questão aqui é que ela começou a duvidar dela mesma. Ela, no início do filme, ali até existe ali momentos de insegurança dela tão grande que não tinha como. Não tinha como uma mulher tão insegura como ela conseguir ter o relacionamento que ela queria ter. Quando ela começou a desenvolver a confiança nela, a segurança nela, a entender aquilo que ela realmente tinha para dar e contribuir no relacionamento, a vida dela começou a mudar. As coisas começaram a mudar a vida dela. E é isso, exatamente isso que se passa com muitas mulheres hoje em dia, no relacionamento e em outras áreas da vida. Enquanto vocês continuarem tão inseguras, sem confiança em vocês e naquilo que vocês podem trazer para dentro do relacionamento, do trabalho e disso tudo, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir, vocês vão estar a fingir ser uma pessoa que vocês não são. Vocês vão estar a fingir viver uma realidade que vocês não vivem. Por isso é que eu digo, tu precisas te ver como uma pessoa capaz de viver isso tudo. E ela não se via como essa pessoa, principalmente depois do filme, do acontecimento ali da separação dela, no fundo. Que trouxe muito mais à tona ainda a insegurança dela. Eu quero de verdade que tu comeces a refletir sobre o quanto a tua insegurança e a tua falta de confiança em ti mesma prejudicam. Porque muito provavelmente, e não é à toa que eu gosto tanto de ajudar realmente as mulheres a desenvolver essa confiança e segurança essa segurança nelas, porque eu sei o quanto, quando uma mulher é autoconfiante e é segura, ela se torna uma pessoa muito mais interessante. Porque essa mulher, ela não mendiga atenção. Essa mulher, ela não precisa fingir. Essa mulher, ela sabe o valor que ela tem. Essa mulher sabe o quanto ela é capaz. E ela vai. Ela começa, de facto, a viver a vida dela. E isso a torna uma pessoa interessante. Isso faz com que as pessoas queiram ter esse tipo de pessoa por perto. Quando ela estava armada em amiga invejosa, claro que a melhor amiga não queria ter ela por perto. Quem é que quer uma amiga invejosa por perto? Então, o que eu quero que tu pares e penses é, de verdade, tu te vês como uma mulher capaz de viver a vida que tu queres. Pensa na vida que tu queres viver. Todo o bolo que a vida carrega, tanto em termos profissionais, de relacionamento, de carreira, de financeiro, de experiências que tu queres viver na vida, bens materiais, tu te vês como uma mulher capaz de alcançar isso. Porque eu vou te dar já um spoiler, tá? Da tua própria vida. Se tu não estás ainda a viver essas coisas que tu queres viver, então, minha amiga, é porque tu ainda não te vês como a pessoa capaz. E é porque tu ainda não és a mulher que vai viver isso. Lembra do filme? Ela não era a mulher que iria viver isso tudo. Quando acontece tudo aquilo, que ela aí sim começa a mudar os comportamentos dela, começa a cuidar muito mais dela, a ser muito mais feliz com ela própria, a fazer coisas, a ter hobbies, sabes? A ser uma pessoa de facto interessante. Opa!
calma lá. Aí sim, ela tinha se tornado a mulher capaz de sustentar, de manter um relacionamento, de conseguir ver a amiga grávida e estar ali no dia do parto e apoiar e torcer pela amiga sem ter inveja. Porque antes ela não era essa pessoa. Então eu trago esse exemplo e se tu quiseres vai lá, assiste o filme e obviamente eu depois de falar que tu vais ver o filme com outros olhos e é essa mágica de nós partilhamos de visão também, não é? Porque tu mudas de facto a tua visão quando tu vês as coisas e tenta olhar para a tua vida e pensar, será que o relacionamento que tu queres ter realmente não existe? Que o homem que tu queres para a tua vida realmente não existe? Ou será que simplesmente tu ainda não és a mulher que está pronta para viver esse relacionamento? Que é capaz de sustentar e manter esse relacionamento? Pensa nisso. Será que a profissão que tu queres, ela realmente as pessoas não estão a dar oportunidade ou porque tu não estás ainda pronta para assumir esse trabalho, esse emprego, esse cargo, essa função, como quiseres chamar? Será? Eu própria tive que parar e analisar algumas coisas na minha vida e pensar, putz, a Edu que eu sou hoje veio de longe. Veio de muito, muito, mas muito longe. Teve que abandonar e remover pessoas da vida, teve que afastar-se de ambientes, teve que repensar muitas coisas na vida dela, teve que começar a ter um novo estilo de vida, teve que abandonar certos tipos de relacionamentos, certo tipo de pessoas que achava que iria ser o relacionamento. Teve que abrir mão de muita coisa que ela achava que era a certeza. Teve que abrir mão de comportamentos, teve que abrir mão de coisas que ela achava que eram traços de personalidade, que ela era assim. Ela veio de longe. Ela chegou aqui. Só que nesse momento, para os próximos degraus que eu quero alcançar, eu tive que parar e fazer essa reflexão. Edu, a tua autoimagem está alinhada? Essas desculpas que tu dás, essas histórias que tu contas para ti mesma são mesmo verdade? Ou simplesmente tu não te vês como aquela mulher? Porque garanto-te, amiga, ok? A Edu que está aqui hoje não é mesmo a Edu que vai alcançar aqueles feitos que eu quero, que essa Edu quer alcançar. A Edu do futuro não é a Edu do presente, mas é a Edu do presente que vai construir a Edu do futuro. E eu tive que, alinhar esse pequeno pensamento aqui. Não é que seja algo que eu não soubesse. Só que, muitas vezes, quando tu chegas num determinado nível, há pontos que não estão tão nítidos. E eu tive que parar e analisar. Que eu realmente precisava me ver como aquela mulher. E aquela mulher tem comportamentos que eu hoje não tenho. Que cabe a mim hoje começar a construir dia após dia esses comportamentos. Essa mulher tem hábitos, tem rotinas que eu ainda não tenho. Algumas delas não vou conseguir desenvolver agora, ok? Dada a minha realidade, a minha situação, por alguns... Mas o que dessa rotina que já dá para eu começar a incluir dentro da minha vida hoje? Inclusive, esse é um trabalho que nós fazemos dentro do CDS, tá? Quando nós estamos a falar dessa clareza e dessa mudança de comportamento, não é? Quando elas têm a clareza daquilo que elas querem, que elas analisam a situação em que elas estão e reconhecem o ponto delas de partida. Quando nós vamos traçar os comportamentos, uma das coisas que nós vemos é a rotina dessa realidade que ela quer viver, certo? Nós olhamos muito para essa rotina dessa realidade. Quando nós olhamos para a rotina dessa realidade, nós olhamos para a realidade atual dela. Nesses dois extremos, nós vamos perceber que há coisas na rotina dessa mulher que ela quer se tornar que não vai conseguir, a rotina em si não vai ser igual, mas alguns hábitos que fazem parte dessa rotina, alguns pilares dessa rotina, precisam começar a ser desenvolvidos hoje para quando chegar lá já estarem fortalecidos e fazer só um ajuste. E nós fazemos isso. E eu digo sempre, eu sou a primeira aluna. Eu primeiro fiz em mim para chegar onde eu estou hoje, para depois repassar, mas eu, sempre que também preciso chegar no próximo degrau, eu vou buscar os ensinamentos que estão ali.
Porque eu sei que é aquilo que vai me levar para o próximo nível, é aquilo que vai transformar a minha realidade. A base é essa. Não tem muita invenção. É ter clareza do que tu queres, analisar o teu ponto de partida, alinhar a tua autoimagem, alinhar hábitos, rotinas e comportamentos, agir, partir para ação e ir ajustando a estratégia ao longo do caminho. E eu precisei realmente de parar e refletir e analisar esse ponto comigo mesma. Então, de verdade, eu quero que tu pares e reflitas sobre isso. Porque uma coisa que eu vejo que muitas mulheres pensam é que a identidade delas, quem elas são, é algo fixo. Não, eu sou assim. Ponto final, parágrafo. E? Eu sou assim e? O sou assim não muda? O sou assim não evolui? O sou assim não cresce? O sou assim não amadurece? Uma banana, ela pode estar como uma florzinha, certo? Ela pode crescer e estar ali no seu estado cru. Ela vai amadurecendo. Ela não deixa de ser uma banana. E, dependendo dos lugares, nas diferentes fases dela, dá para comer diferentes fases, fazer 300 coisas. Assim, eu venho de uma ilha que produz bastante banana. Não vou dizer que de banana eu entendo, porque eu não entendo nada da agricultura. Mas nós utilizamos muito a banana crua, a banana pontada, a banana madura. É assim que a gente chama, tá? Agora não assim, se é santo pensa, você entende o que eu estou a falar. Mas agora não vou explicar os estados da banana e o que a gente faz com cada um delas, cada uma das fases. Mas pronto, o que eu quero te dizer é que uma fruta, não é? Que é o exemplo que eu trouxe aqui, ela não deixa de ser quem ela é porque ela está no estado cru, ou porque ela ainda é uma flor, ou porque ela está madura, ou porque ela apodrece. Ela não deixa de ser exatamente aquilo. Pensa na água. A água existe em vários estados, certo? Líquido, gasoso, sólido. Deixou de ser água? Ah, não, sim, deixou de ser água, passou a ser gelo. Se tu colocares o gelo ali, ele derreter, vai ser o quê? Água. Então, assim, não deixa de ser água. Mas tá em fases diferentes. Entendes? Tu não vais deixar de ser tu, que foi algo que eu precisei entender, por isso é que eu estou a partilhar aqui. Eu não vou deixar de ser eu por eu estar em fases de vida diferente, com estados de maturidade diferente. Porque a essência pura, essa pessoa mais direta, mais leve, mais brincalhona também, mais, assim, que eu sou, não é? Eu sou aquela pessoa que várias pessoas me dizem isso, que eu levo muita leveza para os lugares, que eu sou uma pessoa muito leve. E eu gosto de ser essa pessoa. E essa minha essência, eu sei que eu vou carregar comigo sempre. Mas vou deixar de ser uma pessoa direta, frontal, e que fala as verdades na cara ali, doa quem doer, também não vou deixar de ser. Só que, dependendo dos níveis, eu posso mudar de repente o tom com que eu falo. Inclusive, se tu entrares pro CDS agora, ok, nesse momento, antes de toda a reestruturação que nós estamos a fazer e da gravação das novas aulas e isso tudo, vais perceber que o meu tom de voz ali, ele é muito mais direto, assertivo, frontal, se é que eu posso dizer assim, do que o tom que eu utilizo aqui no podcast e que eu vou utilizar, obviamente, nas novas aulas. Por quê? Porque a cada ano que passa, tu sentes a tua evolução. Eu espero que tu sintas a tua evolução. Percebes? E com base nisso, tu vais
ajustando e equalizando as áreas da tua vida. O teu tom de voz, a tua forma de vestir, a tua forma de falar, os ambientes que tu frequentas. Muitas vezes, quando tu começas a mudar de ambientes, isso tudo, as pessoas começam a dizer, não, porque ela agora, ela acha que ela é isso, ela é aquilo. Não, não é que ela acha, não. Ela está numa fase de vida diferente, ela tem outras prioridades, só isso. Ela mudou. E se ela mudou, tudo à volta dela acompanha de alguma forma. E se ela precisa de se remover de alguns ambientes, ela tem que se remover de alguns ambientes. Se ela precisa começar a se vestir de uma forma diferente, ela vai começar a se vestir de uma forma diferente. Ela não está parada no tempo. Tu não estás parada no tempo. Então eu quero que tu entendas isso. Tu precisas te ver como essa mulher que não está parada no tempo. Essa mulher que, ela vai alcançar a vida que tu queres viver. Ela vai chegar ali onde tu queres. Só que para ela chegar onde tu queres, tu, hoje, vais precisar de começar a desenvolver alguns hábitos, alguns comportamentos, remover algumas pessoas, mudar alguma postura, para que tu chegues naquele nível. Isso é evolução, é crescimento. Não é tu deixares de ser quem eu sou. Porque eu sou assim, é porque eu nasci assim, é porque eu cresci assim. Para de ser o teu próprio empecilho. Para de ter essa imagem infantil e infantilizada de ti mesma, sabendo que tu já não és criança. E tu, para chegares onde tu queres, para seres a mulher que tu vai ver a vida que tu precisas tornar uma mulher com maturidade, com responsabilidade. Então vais ter que sim, deixar a criança para trás. Dizer, minha amiga, muito bom, foi muito... chegaste até aqui, tu trouxeste-me até aqui, mas daqui para frente a gente precisa mudar umas coisinhas, tá? E faz essas mudanças. Para nós alcançarmos qualquer coisa que nós realmente queremos na vida, nós precisamos nos tornar a pessoa que vai alcançar isso. Nós precisamos de ter essa nova imagem de nós mesmas. Nós precisamos construir na nossa mente essa nova imagem, porque eu sei que é doloroso, eu sei que é desconfortável, eu sei que é desconfortante. Eu sei. Só que, porque parece que tu estás a abrir mão de ti mesma. Só que de certa forma tu estás a abrir mão de ti mesma. De certa forma tu estás a deixar parte de ti para trás para te tornares algo muito maior. Não dá para estás a carregar todo o peso, essa mochila, e queres te desenvolver. Tu não vais conseguir ter a mesma performance, desenvolver de uma forma... como é que eu posso dizer? De uma forma inteira. Se tu estiveres atrelada a coisas que estão a impedir essa evolução. Não tem como. A mulher que tu vês no espelho hoje, entende isso. A mulher que tu vês no espelho hoje não é a mulher que vai viver a vida que tu queres. Não é a mulher que vai estar ali com a capacidade de sustentar e manter aquela vida. Mas a mulher que tu vês no espelho hoje é a mulher que precisa de começar a, primeiro, visualizar que é capaz dela se tornar aquela mulher que ela precisa e dar os primeiros passos para ela se tornar essa mulher. Isso não dá para tirar-te desse papel. Porque se tu não fazes, tu nunca te tornas aquela pessoa. Se tu não fazes, tu nunca vais escolher aquele resultado, nunca vais ter aquela vida, nunca vais ter aquele relacionamento. Nunca. E a gente precisa mudar isso. Então, o que eu quero que tu leves de verdade desse episódio é que para tu conseguires alcançar aquilo que tu tanto queres e que tu até agora não consegues alcançar, tu vais precisar, sim, de desenvolver essa nova imagem de ti mesmo. A imagem de que tu és capaz de te tornar aquela mulher. Porque tu vais precisar de ter atitudes, comportamentos, hábitos, rotinas, pensamentos que tu hoje não tens e que essa mulher tem.
tu vais precisar de desenvolver isso. Se tu não te vês como essa mulher capaz de viver aquela vida e tu não começas a desenvolver esses padrões de comportamento, essas rotinas, esses hábitos, essa postura, como é que tu queres chegar lá? E tu vais passar mais um mês, mais um trimestre, mais um semestre, mais um ano e nada vai mudar na tua vida. Nada vai mudar na tua vida. E tu chegas no final do ano e tu olhas e tu pensas, ai, tinha tantos planos e não aconteceu nada. Tá, foram 12 meses. Foram 12 fucking meses. Se não aconteceu nada, achas mesmo que se tu continuares a deixar ao acaso de, ai, a vida, Deus, o destino ou a Eva, tu vais chegar lá? Tu precisas diariamente, com muita dedicação, com muito esforço, com muito treino, com estudo, com trabalho, com o que tu tiveres que fazer, ativamente começar a te tornares essa mulher. Porque cada vez que tu chegas ao final do ano, tu olhas e, ai, não aconteceu. Tá, não aconteceu, mas a pergunta é, o que é que tu fizeste para acontecer? O que é que tu estás a fazer hoje para que aconteça? Quais hábitos, quais comportamentos, quais falas, quais pensamentos tu estás a implementar de novo, algo novo, diferente, para que aquilo aconteça? Porque se até agora não aconteceu, significa que aquilo que tu estás a fazer até agora não tá a funcionar. Não vai te levar lá, não vai. E se tu não sentes que estás no caminho, que está perto e que vai acontecer, e tu estás ali a ver no automático, fazer sempre as mesmas... Não vai. Tá? Eu espero que esse episódio tenha feito algum sentido na tua cabeça. Tenha colocado ali alguma coisa que tu tenha entendido a importância da tua autoimagem, da forma como tu te vês, para a construção da tua autoestima, a construção da tua autoconfiança, para tudo o que se desenvolve a partir daí. Ok? Se gostaste deste episódio, já sabes, dá 5 estrelas, envia para a amiga, compartilha, vamos fazer com que a mensagem chegue a mais pessoas, vamos fazer com que esse episódio, com que esse episódio chegue a mais pessoas, com que esse podcast consiga alcançar cada vez mais e mais e mais vidas, porque entende uma coisa. Quanto mais mulheres no mundo tiverem acesso à nova forma de pensar, à nova visão sobre o mundo, por mais que ela numa primeira, ela não aceite, ela rejeite. Por quê? Por causa da cegueira cognitiva, tá? Cegueira cognitiva é quando alguém está a trazer algo que não faz parte do nosso repertório, não faz parte da nossa realidade, que nós temos assim uma certa dificuldade a aceitar. Mas se isso for cada vez, sabes, frequentemente, bater a porta dela de alguma forma, ela tiver contacto com isso, em algum momento vai começar, vai tocar. Vai tocar. E quanto mais mulheres forem tocadas por essa nova visão, por essa nova forma de pensar, por essa nova forma de agir, e começarem a implementar esse novo modelo mental, esse novo modelo emocional, esse novo modelo comportamental, mais mulheres vão começar a viver uma vida que faz sentido, mais mulheres vão sentir que elas podem viver uma vida que faz sentido. E nós vamos estar, sim, eu acredito nisso, a mudar a história das mulheres na humanidade. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu trago. Uma pessoa de cada vez a gente vai conseguir, tá? Então eu faço a minha parte e tudo que eu peço encarecidamente é que tu faças a tua. Ok? Espero que tenhas gostado. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!